Vez, né, de que o mundo acabou tendo a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, surgiu a ideia da gente trazer novamente, né, esse tema aqui para o nosso Strike. Antes da gente começar a falar da nova era, eu queria entender um pouquinho mais, né, o que acontece com o fim exatamente do reinado mais longevo da história do Reino Unido, a morte da Rainha Elizabeth II, a posse de Charles, né, III como novo rei. Como que funciona exatamente esse protocolo de sucessão? Quais os próximos passos? Então, Paula, eu acho que vamos só fazer aqui uma digressão sobre a figura da Rainha Elizabeth e eu já entro nessa história toda. O pai da Rainha Elizabeth e a avó da Rainha Elizabeth nasceram no século XIX. Ela viveu durante 70 anos, a maior parte deles no século XX. Então, se nós pensarmos, a Rainha Elizabeth representa, para nós, mais ou menos uma finalização do século XX, a morte dela, porque ela foi este elemento de conexão entre o século XIX, o século XX e o século XXI. Então é interessante de você pensar de alguém que nasceu em 1926 e que teve esta vida tão longeva e com um poder e uma influência global, como nós temos observado, pela reação que você observa no mundo. Então, é um processo muito interessante de você ver alguém que teve tamanha exposição global e agora o filho, com 73 anos de idade, um amigo meu chamou de o estagiário que mais tempo ficou na função, esperando por isso, e ele assume agora o trono como rei. Claro que num tempo monárquico diferente da mãe, né? Ninguém imagina que ele vai viver aí até os 140 anos para ter 70 anos de reinado, e o filho com 40, então já evidencia que vai ser um monarca de transição, não é? Aí os anos que ele estiver à frente da chefia do Estado britânico. Mas nós vimos que quando a rainha morre, automaticamente, pela regra de sucessão estabelecida, assumiu o príncipe Charles, que virou Charles III, e para os que nos veem em Portugal, Carlos III, né? Filho da rainha Isabel, ou Elizabeth, como nós chamamos aqui no Brasil. Então, o que você nota é que este processo foi muito tranquilo. Só que você precisa, em primeiro lugar, comunicar ao povo. Você precisa comunicar nos países que fazem parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e também nos 13 outros países em que ele agora assume a chefia de Estado, através de seus governadores gerais, seus representantes, e também os países que são da Commonwealth. Então você começou todo um processo de aproximação e de reconhecimento de Charles III como novo rei. Por essa razão que ele está viajando. Foi para a Escócia, vai para a Irlanda do Norte, aí em todas as cidades, na maior parte das cidades, tem que ser conclamado isso. Então é um processo de transição estabelecido há centenas de anos e que é seguido dessa forma.